Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Tempo Final para mais um vídeo, para mais um momento onde estaremos comunicando, falando algo a respeito da política nacional dentro desse tema Espada Partida, a terceira parte. Então nós vamos agora trazer algo para os irmãos e antes gostaria, você gostando, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais, torne público isso que você está ouvindo, nos acompanhando aqui neste canal. Eu quero deixar um texto na palavra de Deus, que está no livro, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Também na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, e o versículo 17, que diz: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. E dentro desse texto da palavra de Deus, quero também deixar uma leitura da nossa Constituição Federal, quero deixar a leitura do preâmbulo da nossa Constituição, que já citei nos vídeos anteriores, Espada Partida 1 e 2, e quero deixar aqui o texto do preâmbulo da nossa Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então este é o preâmbulo da nossa Constituição, que ao final os constituintes colocaram esse texto: promulgamos sob a proteção de Deus, debaixo da proteção de Deus foi promulgada essa Constituição. O artigo 1º diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indivisível dos estados, municípios e do Distrito Federal, constituir-se em Estado democrático de direito, tem como fundamentos. Aí segue-se os incisos e eu quero deixar o parágrafo único desse artigo, que diz: todo o poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E ainda o artigo 5º e o inciso de número 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, liberdade de expressão garantidas na nossa Constituição Federal. Falamos aqui da questão que envolveu o ex-ministro e ex-juiz, que de um momento para outro ele faz um ato de desídia, de rebeldia em relação ao poder executivo. Aconteceu tudo muito rápido e nós falamos aqui do sistema e falamos aqui da espada desse sistema. As coisas aconteceram assim no dia 23, já houve ali uma manifestação ainda investido na posição, ele faz declarações severas, gravíssimas, acusatórias,
E antes que houvesse a resposta às 17 horas do mesmo dia, pelo Poder Executivo, nós vimos a Procuradoria-Geral já entrando, pedindo a instauração de um inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal. E o que é mais estranho, o Supremo já havia designado 60 dias para a oitiva do então acusador, e isto já na segunda-feira, e no dia 2 de maio, ontem, já foi ouvido o senhor ex-ministro durante 9 horas pela Polícia Federal, diante de um delegado que ele trabalha com ele há vários anos, amigo e de bom relacionamento pessoal. Por que estou falando? Algum crime nisso? Não, não há. Mas, como já disse, a questão da distribuição do quadro de xadrez. Nós falamos aqui que as duas torres apresentam os poderes legislativo e o poder executivo. O poder legislativo, através das suas duas casas, estão desmoralizados através dos telhados de vidro de ambos os presidentes, de ambas as casas. Então eles não têm poder político para o enfrentamento e destituição do líder do poder executivo. E agora, mediante o mover da espada, havia duas alternativas para o poder executivo. Primeira, como já disse no vídeo anterior, sangrar até morrer ou quebrar a espada e partir para o confronto. Ele optou por esta posição, porque se ele opta pela primeira, ele estaria demonstrando a sua fraqueza, a sua fragilidade e estaria evidenciado a quebra de hierarquia. Quebra de hierarquia. Uma pessoa que tem o histórico como o líder do executivo tem, histórico militar, jamais aceita dentro do militarismo a quebra de hierarquia. Ele não poderia permitir que houvesse a quebra de hierarquia. Então ele teria que reagir, ainda que venha partir para esse confronto e venha acontecer o que tiver que acontecer pela frente. A PGR, num ato rápido, formulou e até inverteu ali na fundamentação, na peça que pedia a instauração do inquérito, inverteu ali a questão do artigo e parágrafo, mas isso não é tão relevante, por assim dizer. Mas deveria ter esperado a resposta do Poder Executivo para tomar tal medida. Seria uma questão de prudência, apenas isso. Mas foi feito. E já um dia após o feriado na sexta-feira, dia 1º de maio, no dia 2 de maio já se estava se ouvindo o então ex-ministro. O que nos chama a atenção é a rapidez e agilidade desse inquérito, porque existem outras pessoas que compõem a outra torre, a torre do Legislativo, como a Renan Calheiros, como tantos outros, Aécio Neves, que tem um inquérito arrastando perdoe-me aqui a hipérbole, né? Para não dizer dezenas, quero dizer aqui dezenas já é verdadeiro, mas há centenas de anos, e alguns crimes já estão prescritos, porque os inquéritos simplesmente não andam ali no Supremo, não andam. Porém, neste caso, é a torre, porque a primeira torre já foi, por assim dizer, ela foi neutralizada pelo poder do povo, pelo poder da rainha, que o povo, ele tipifica a rainha, então neutralizou o legislativo. Agora o judiciário tomou a frente, então uma vez a espada quebrada, o judiciário entra em ação, a torre do judiciário entra em ação. Primeiro eles proibiram, simplesmente com uma decisão monocrática, proibiram, anularam, tornaram sem efeito uma decisão que é privativa e exclusiva do presidente da República, privativa e exclusiva por lei.
do presidente da República. Eles então, numa decisão monocrática, simplesmente tornaram sem efeito aquela nomeação do delegado Ramagem para comandar a Polícia Federal. No entanto, já no domingo, no próprio sábado, dia 2, sai outra decisão monocrática do STF, onde o ministro Barroso, nesta ocasião, ele impede que uma decisão do Poder Executivo, que é o líder máximo da nação pelo regime presidencialista, segundo os termos desta Constituição Federal, ele havia determinado que os embaixadores da Venezuela, do regime chavista, ditatorial, narcoditatorial, envolvido com narcotráfico, envolvido com as guerrilhas da Colômbia, envolvido com tantas mazelas e roubos, eles, no entanto, o governo brasileiro acabou por expulsá-los daqui e, por uma decisão assustadora e assombrosa, o ministro Barroso, então, mantém esses homens, essas pessoas da embaixada venezuelana no Brasil. Isso no dia de ontem, dia 2 de maio de 2020. Isto é um contrassenso, porque aquele terrorista Cesare Battisti, o Supremo determinou, reconheceu, diante do brilhante voto do ministro Peluso, que então aposentou-se ali compulsoriamente, ele fez ali com quase 200 páginas o seu voto, mostrando ali como aconteceu na Itália, qual foi o envolvimento de Cesare Battisti, que não tinha nada a ver com crime político, mas sim era um terrorista. E essa questão terrorista, o Supremo acabou por reconhecer. No entanto, antes de deportá-lo, deixou a cargo do então outro presidente comprometido com as coisas erradas, o maior ladrão desta cleptocracia que se instaurou no Brasil, essa cleptocracia, segundo as palavras em uma decisão, em um pronunciamento do senhor ministro Gilmar Mendes, ele que proferiu esta palavra, que o Brasil estava sendo governado por uma cleptocracia. Então o chefe cleptocrata foi então, no último dia de governo, no dia 31 de dezembro de 2000, do seu primeiro mandato, do segundo mandato, ou melhor dizendo, ele, desde 2012, ele deixa então ali esse homem, dá o asilo para ele e não o extradita para a Itália, segundo o pedido da República Italiana. O que acontece? Agora, após a mudança de poder, ele foi então extraditado para a Itália, como deveria ser. Porém, o que chama a atenção é que agora o governo Bolsonaro, que exerce esse direito de presidente, de chefe máximo do Poder Executivo, determina para um poder que é totalmente corrompido, vê a sua decisão então sendo desfeita, sendo desautorizada pelo STF, a segunda torre deste tabuleiro. E não bastasse isso, uma juíza de primeira instância também desautorizou uma nomeação para o chefe da chefia da FUNAI, usando os mesmos argumentos do então ministro Alexandre de Moraes, que havia impedido a posse do delegado Ramagem, e impediu a posse desse outro militar indicado pela presidência, pelo Poder Executivo, que é prerrogativa sua, de assumir então ali a FUNAI. O que nós estamos vendo? Essa torre do Poder Judiciário está tomando a frente, está tomando a dianteira para fazer o que eles bem entendem, em total descumprimento da Constituição Federal, quando na verdade foram eles ali colocados para ser os defensores da Constituição, e são eles os então que estão dando o mau exemplo, o péssimo exemplo de descumprir a Constituição Federal. E falo isso com base na Constituição, que tenho eu a liberdade de expressão, o poder de falar. E falo aqui nesta condição a vocês que nos acompanham neste canal, Espada Partida, nessa parte número 3 que estamos trazendo. Agora,
gostaria de trazer aos amigos, aos irmãos, somos servos de Deus. Nós lemos aqui na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 2, que nós precisamos orar. No versículo 2 diz que nós precisamos orar em favor dos reis, em favor dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então nós precisamos orar. A função da igreja não é pegar a espada. A função da igreja é dobrar os joelhos aos pés do Senhor Jesus. Quando nós fizermos isso, orar a Deus, clamar a Deus, certamente Deus se moverá em prol da nossa nação, em prol da liderança da nossa nação. Aqui em 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 17 também fala que nós precisamos honrar a todos, amai a fraternidade, temer a Deus e honrai o rei. Então a igreja está nesta posição de defesa, na posição em defesa dos princípios basilares da nossa Constituição e também a Constituição máxima, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada e diante disso, a igreja precisa orar, porque o Brasil está a um passo de uma guerra civil. Hoje, Brasília foi tomada na maior carreata da história da capital federal. Hoje, Brasília foi tomada, as pessoas saíram às ruas em defesa do poder executivo. E a igreja não sai às ruas gritando, empunhando bandeira, mas a igreja se dobra aos pés daquele que pode todas as coisas, em cuja mão está os destinos de cada um de nós e da nossa nação. Então descemos à casa do oleiro, descemos aos pés da cruz de Cristo, porque da cruz de Cristo vem a resposta para o nosso país, que é alvo da bênção que o Senhor proferiu a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. E o Brasil faz parte da bênção de Abraão. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.